Saudações, bem-vindos para mais uma aula, mais uma live aqui sobre a mentalidade yogi, a mentalidade dos yogis, especificamente sobre a sintaxe, a estrutura da mentalidade dos yogis, principalmente como que nós podemos trazê-la para os nossos dias, como nós podemos aplicar este modelo da mentalidade yogi nos dias atuais. Então a proposta dessas lives que eu tenho feito esta semana é de dar a vocês alguma base conceitual, alguma base de conhecimento para que você consiga colocar isso em prática e adquirir assim o mesmo modelo mental que os yogis tinham lá no passado. Isso é possível, como eu tenho falado, tanto na aula 1, que foi feita semana passada, como também na live de ontem, ok? Então, muito bem-vindo a todos que estão aqui já. Temos o Valmir e também Nunes. Muito bem-vindos. E eu quero deixar aqui totalmente à vontade para que vocês façam suas perguntas, tá bem? E antes de mais nada, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Estou usando o microfone, estou no ambiente externo, então não sei se o áudio está bom. Me dê um ok ou uma colocação se está tudo ok para vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que está ok. Está ótimo, então perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado também, Valmir. Então vamos lá. Esse tema tem sido tratado então nessas duas últimas lives que eu fiz, está aqui também no meu perfil, no IGTV, vocês poderão assistir depois, caso ainda não tenham visto. Trata sobre a mentalidade de um yogi, né? Como que nós podemos, em pleno século XXI, desenvolver certas habilidades a nível psicológico, a nível intelectivo, dentro daquilo que os antigos yogis praticavam. Porque, como eu falei ontem, só ajustar a câmera aqui para vocês, como eu falei ontem, né, nós temos atualmente uma visão do yoga muito delimitada às questões corpóreas, às questões físicas, muito ligado a uma visão hedonista, né, assim, muito fora da verdadeira proposta que o yoga promove, ou pelo menos que ele promovia na tradição antiga, na tradição clássica, né? E o principal ponto é que existem elementos que são ali essenciais dentro do sistema mental, do sistema psicológico que os yogis tinham no passado, certo? E não que isso fosse algo estabelecido por determinadas doutrinas, determinadas crenças, mas que são práticas ou são certas disciplinas que eles tinham, né, que me refiro a esta linhagem de mestres e yogis há mais de 5.000 anos, e que esse modelo mental que eles possuíam, então, permitia ter o desenvolvimento do que nós falamos ontem, de determinadas habilidades em que a mente consegue manter-se equânime. Isso tudo baseado em elementos da própria filosofia do yoga, da própria filosofia védica, né? Mas também dentro de certos parâmetros comportamentais. E esses parâmetros comportamentais nós temos em algumas escrituras importantes, como o Bhagavad Purana, o próprio Bhagavad Gita. Então, baseado nessas obras, nós começamos a entender quais são os elementos que eu tenho chamado aqui de sintaxe, né? Quais são os elementos que estruturam a mentalidade ou que estruturavam a mentalidade dos yogis no passado. Se nós temos então o conhecimento desta estrutura, desta sintaxe, da mentalidade, da psicologia dos antigos yogis, fica fácil de entendermos como que nós podemos
trazer para a realidade atual, trazer para a nossa vida, trazer para o nosso dia a dia estes parâmetros, estes mecanismos, estes sistemas, ou seja, de como nós podemos implementar esta sintaxe, esta estrutura psicológica dos antigos yogis no nosso modo de viver, no nosso modo de vida, no nosso comportamento. E ontem nós falamos sobre Sama, né? E Sama significa equanimidade. Comentamos inclusive que esta equanimidade ela é adquirida à medida que desenvolvemos uma postura, uma atitude de relacionamento, uma atitude amorosa, dedicada ao Supremo, né? Uma atitude devocional, amorosa, em dedicação ao Supremo, que é chamado de Bhakti Yoga, certo? E dentro dessa prática, dentro desse modelo, né? Inclusive reforço, se você não assistiu, dá uma olhada na live que foi feita ontem, está no meu perfil, está também no IGTV. Nós temos ali então uma maneira de agir, uma maneira de conduzir o nosso estado de consciência, ou de canalizar, direcionar a nossa consciência dentro das nossas atividades para o desenvolvimento desta perspectiva devocional, né? E dentro desse processo nós conseguimos então estabelecer uma das primeiras qualidades que nós podemos entender da mentalidade dos antigos yogis, que era a equanimidade. Eu comentei inclusive que esse modelo, né, esta característica é o que inclusive define yoga, tanto no Yoga Sutra de Patanjali como também no Bhagavad Gita. Então, nós temos dessa forma dois tratados importantes do yoga que demonstram que yoga significa equanimidade mental, equilíbrio mental. Então esse é o primeiro parâmetro que nós temos que entender, que eram ou estavam presentes na mentalidade dos outros, certo? E a partir disso, quando nós sabemos que existem então alguns parâmetros necessários para ser desenvolvido, né, dentro desse modelo mental, nós precisamos então saber o que é necessário para a prática desse modelo. E é justamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Principalmente, o que também está definido nessas duas obras, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, mas também no Srimad Bhagavatam, ou Bhagavata Purana, ali nós temos a definição de um sistema. Primeiro nós entendemos que existe uma estrutura, né, uma sintaxe, depois nós temos que entender como que esta sintaxe roda, como que esse sistema ele opera. Assim mesmo como nós temos um sistema operacional, né, nos computadores, nós temos um sistema operacional aqui nos celulares, nós temos também um sistema operacional que molda os nossos comportamentos, molda o nosso padrão mental, essa sintaxe mental dos yogis, certo? Então, como que nós conseguimos trazer esse modelo dos antigos yogis para o nosso padrão pós-moderno, né, contemporâneo? E essas três obras falam o seguinte, que é o tema de hoje. Inclusive, eu nem coloquei o tema aqui na live, mas não tem problema, você anota aí, que são dois termos, Abhyasa e Vairagya. Vou colocar aqui para vocês entenderem a pronúncia. Abhyasa e Vairagya. Abhyasa e Vairagya. Esses são os dois fundamentos necessários para que nós consigamos desenvolver o que foi falado ontem, equanimidade mental. Como eu falei, a equanimidade ela é desenvolvida a partir de Bhakti, a partir da atitude devocional que nós trazemos para a nossa vida, mas não é simplesmente eu ter, né, esta prática ou esse exercício
de Bhakti um dia, ou durante uma semana, durante um mês, durante um período, só quando me dá vontade, só quando eu acho que está interessante, não. Nesse momento é necessário aplicar esses conceitos então de Abhyasa e Vairagya. O que significa isto? Abhyasa significa prática contínua, disciplina continuada, regulação, que nós consigamos assim manter uma prática diária, uma prática continuada, certo? Isso significa Abhyasa. Então, significa que todo dia nós temos que ter uma disciplina de exercer, de executar o processo de conectar a nossa consciência com a consciência superior, tá? É uma obrigatoriedade? Não necessariamente, mas essa era a mentalidade dos yogis. Eu até comentei ontem também relatei uma história que eu vivenciei nos Himalaias e que aí então nós tínhamos muito lá postura equânime do yogi com quem eu me encontrei, E a essência desta mentalidade equânime está justamente na devoção. O oposto disto estaria numa postura mental, por exemplo, a propensão a ter o postura devocional é inicial ser. Se você pegar, por exemplo, uma leoa, ela tem devoção pelo filhote. Se você pegar qualquer animal, qualquer ser do reino animal tem uma propensão de devoção ao seu filhote, porque essa propensão é natural e um animal não sabe direcionar essa propensão a algo que inclua também aquele seu dependente. No caso do ser humano, nós temos uma compreensão maior, nós sabemos de certas nuances que estão envolvidas na nossa vida e que isto define uma distinção enorme entre nós e os seres de outras espécies, os animais, os invertebrados, qualquer outro tipo ou qualquer outra categoria de seres vivos. Então, por exemplo, um animal ele não compreende que tudo está permeado pela consciência divina, tudo está controlado por uma força divina, por um poder superior. Então, naturalmente, uma leoa vai depositar a devoção dela ao filhote. Um ser humano, ele tem também o cuidado, a preocupação que está dentro do conceito de Dharma e não no conceito meramente maternal ou paternal. Nós protegemos a nossa prole porque nós temos isto dentro do nosso conceito, isto também de forma intrínseca, não é que nós precisamos aprender isso numa universidade ou numa escola, mas nós temos intrinsecamente essa propensão a dar essa proteção, a dar esse cuidado aos dependentes, certo? Só que isto é dármico, isto faz parte da constituição existencial do ser humano. Logo, existe uma outra parcela da nossa propensão que deve ser, naturalmente, direcionada a algo que englobe tudo isso, que envolva tudo isso, principalmente os nossos dependentes, ou seja, o ser humano consegue compreender, ou deveria se compreender, que tudo é envolvido pelo poder divino, tudo está envolvido pelo divino. E de certa forma, quando eu cumpro com o meu dever para com os meus dependentes, sejam meus filhos, sejam também até meus mascotes, meus animais, eu estou, de certa forma, cumprindo com o meu dever, com o Dharma. Mas existe um outro Dharma, existe o Dharma primordial, existe o Dharma kármico, o Dharma material, que é sim esses cuidados que nós temos que ter, o cumprimento dos nossos deveres, das nossas atividades, dos nossos compromissos,
mas existe um Dharma primordial. Esse Dharma primordial é o Dharma eterno, é o Dharma da alma, ou seja, direcionamos as funções práticas, ativas da nossa consciência aqui no plano material para cuidar das nossas dependências, mas temos a prioridade maior de direcionar a nossa consciência também para as atividades transcendentais, as atividades metafísicas, espirituais, certo? E é nesse canal então que se estabelece esse processo de Bhakti. Quando o yogi, isso foi mais detalhado na aula de ontem, quando o yogi ele pratica esse tipo de postura, ele pratica esse tipo de atividade, ele está então desenvolvendo o seu domínio de equanimidade mental. A mente do yogi se mantém equânime, certo? Agora a questão para hoje é justamente essa. Como que ele consegue então estabelecer esta manutenção da sua mentalidade equânime, né? Do seu estado equânime perante a vida. Então o primeiro ponto é abhyasa, ter uma prática contínua. E a prática contínua é de justamente ter às suas práticas diárias, às suas atividades diárias, esta postura de direcionar a sua consciência ao Supremo. E a outra é Vairagya. Vairagya significa o desprendimento ou a renúncia. Tá? Então são dois conceitos essenciais do yoga: a prática contínua, a disciplina contínua e o desapego, certo? Um desprendimento que vale aqui realmente uma reflexão maior com vocês. Vairagya não se refere a qualquer tipo de desprendimento ou a qualquer tipo de desapego, né? E quando nós pensamos em desapego, eu já falo isso em algum tempo, né, em várias aulas, lives, tudo isso, geralmente eu coloco esse conceito de renúncia de uma maneira muito mais realista, né, de certa forma. Às vezes, quando nós ouvimos esse conceito de renúncia ou de desapego, nós tendemos a trazer para um plano um pouco mais desconfortável, talvez, né? Porque muitas vezes nós temos uma postura que o que me é agradável, o que me é confortável, eu desenvolvo apego. O que é desagradável, o que é desconfortável, o que não é prazeroso, eu desenvolvo uma aversão. São duas tendências da nossa mentalidade, que não é um fenômeno também recente, é um fenômeno que já percorre aí todos esses mais de 5.000 anos de Kali Yuga, mas que é uma tendência natural e que existia também na era védica, ali quando os yogis iam para os Himalaias e meditavam anos e anos. Ou seja, o modelo mental, a sintaxe mental de um yogi, ela já tem na sua própria configuração as habilidades para desenvolver o verdadeiro desapego e não o falso desapego, que é chamado de Palgo Vairagya, né? A renúncia ilusória, a renúncia falsa. Isso significa então que nós temos essa tendência a nos apegar a coisas boas, a querer para nós, a atrair para nós as sensações, as experiências, tudo que traga algum tipo de emoção e tendemos a reprimir, né, a nos tornarmos aversionados a tudo que seja de alguma forma considerada pela nossa mente desfavorável. Agora pense, né? Imagine que vamos pegar uma situação bem real, bem próxima de todos agora. Imagine que alguém esteja contaminado, né, pelo Covid e por algum motivo ele acha: não, eu não preciso tomar medicamentos, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar remédio, eu não vou tomar nada. Estou aqui colocando minha postura
a favor ou contra a vacinação, nada disso, só um exemplo. Mas ou algum outro medicamento, de repente passar por algum procedimento cirúrgico e eu tenho aversão à cirurgia, tenho aversão a bisturi ou qualquer outro tipo de procedimento que me envolva. E aí eu considero que isso é muito ruim, que isto é muito prejudicial para mim, entende? Então, devido a algo desconfortável, a algo que não é prazeroso, pelo contrário, é algo até doloroso, eu considero isso muito mais importante do que o benefício posterior que pode advir dessa postura de aceitar aquele procedimento cirúrgico, tá? Então, isso seria uma falsa renúncia. Eu vou renunciar um procedimento. Voltamos aqui, considerando, né? Então eu renuncio a um procedimento, talvez um procedimento que eu considere doloroso ou que traga algum tipo de sofrimento para mim, para assim conseguir me esquivar desse problema, quando na verdade eu estou permitindo com que esse problema se torne ainda mais sério. Então é uma falsa renúncia. A verdadeira renúncia significa eu abrir mão daquilo que é desnecessário para mim, abrir mão de algo que não seja tão benéfico, né? Ou até de situações de prazer, situações de conforto, considerando que o resultado disto é maior ou é mais importante do que a própria condição atual, né? Então, quando nós pensamos em renúncia, em desapego, geralmente nós associamos isso com questões meramente materiais, né? Então, pensa-se que uma pessoa renunciada é uma pessoa que abriu mão de sua riqueza, abriu mão de seus patrimônios, abriu mão de sua família, né? Quando na verdade não é esse aspecto da renúncia que deve ser tratado, né? Mas sim a renúncia às tendências, a renúncia aos impulsos, a renúncia aos objetivos e desejos meramente mundanos ou que servirão de algum tipo de enredamento para a nossa consciência. Por exemplo, ficar ligado a, sei lá, alguma série, algum filme, alguma coisa na Netflix, eu ficar apegado até mesmo aos meus carros, né, as minhas motos, bens materiais, né? Então eu tenho que ter uma média aí de equilíbrio, né? Você não ficar apegado a essas coisas, porém você também não criar uma aversão a essas coisas, até porque muitas das condições que estão ao nosso alcance, ao nosso dispor, foi alcançado, foi desenvolvido com um esforço, foi desenvolvido até mesmo como algum resultado de mérito, né? Ou seja, em outras palavras, existe uma força superior que proporcionou a você ter aquilo que você tem. Então, um yogi, ele não necessariamente tem que abrir mão disso. Ele tem que, sim, se desapegar do interesse pelos resultados das suas ações. Foi o que até nós falamos ontem também. Citando um verso do Bhagavad Gita, no capítulo 2, em que Krishna explica que, às vezes, uma pessoa, um suposto yogi, ele possa manifestar uma postura de desapego aos resultados ou às atividades frutivas, quando, na verdade, internamente, a sua mente está extremamente agitada, extremamente inquieta, na expectativa dos resultados que poderão surgir daquelas atividades. Ou seja, simplesmente fingir, né, que está numa condição, que está numa posição, quando na verdade não está naquela posição. Eu posso fingir que sou desapegado, mas internamente sou super apegado a várias coisas, a várias experiências, sensações, emoções. E isto é ilusório, isto engana. Então o yogi, ele terá essa postura, ele terá essa disciplina contínua e este desapego também sendo praticado de forma contínua. Agora a gente tem que pensar um pouco mais a fundo sobre essa questão do desapego, principalmente na questão prática do yoga, né? Por quê?
que nós estamos falando aqui realmente envolve um pouco mais de elementos comportamentais, né? Mas vamos pensar isso em termos práticos do yoga. Eu posso ter então uma postura em que diariamente eu terei essa prática, diariamente eu estarei executando uma disciplina que eu mesmo posso escolher, desde que ela esteja alinhada com o que foi falado na aula de ontem, que é de desenvolver uma equanimidade mental. E para desenvolver a equanimidade mental eu tenho que estar trabalhando continuamente o aprimoramento da minha consciência, conectada com algo superior, conectada com o Supremo, conectada com Deus, certo? Então, a Abhyasa é a prática contínua desse estado de consciência, a prática contínua de uma consciência em conexão com o divino. Para exemplificar, vamos pensar que eu tenha dificuldades no meu dia a dia, todo mundo tem, mas no momento da minha vida eu resolvo essas dificuldades às vezes com alguma outra dificuldade. Eu crio ansiedade, eu crio algum tipo de desconforto emocional, eu crio algum tipo de desconforto energético, né? Então eu me estresso, eu me canso, eu me desgasto, certo? Mas com a minha prática de busca de equanimidade, eu procuro dia após dia não mais me afetar por essas turbulências, certo? E então eu começo a perceber que existe um estado real, natural dentro de mim, que não é algo físico, é algo que está no meu estado de consciência, e que nesse estado de consciência eu consigo então manter uma equanimidade. Nesse estado de consciência eu consigo ter sempre uma contínua estabilidade da minha consciência, uma contínua estabilidade das minhas emoções, porque a minha consciência ela não está identificada, ela não está direcionada para as atribuições ou para estes imprevistos, né, para estas condições de desequilíbrio que ocorrem na minha relação com o mundo. Entende? O yogi ele está sempre se relacionando com o mundo, mas a sua identificação não está com as coisas, com os atritos do mundo. A consciência dele está ativa no mundo, mas está conectada com o divino, basicamente. Então, diariamente, a disciplina que nós podemos estabelecer aqui é de, a todo instante, calibrar, né? Calibrar significa quanto que minha consciência está se desviando da transcendência. E aí eu calibro, eu busco e direciono essa consciência para a transcendência. Quanto tempo do meu dia eu passo desconectado do Supremo? Quais os elementos que ocorrem no meu dia a dia que me desviam, que me desconectam do Supremo? Então eu começo a ter um parâmetro, eu começo a ter uma métrica de situações, de fatores, de condições que ocorrem e que me desviam, que me desconectam da consciência com o Supremo. E à medida que eu mantenho a disciplina, eu começo a desenvolver uma habilidade interior, que aí entra nesse campo, né, da intelecção, né, é o intelecto superior, a inteligência espiritual, que começa a entender esse mecanismo, entender essa dinâmica, entender esse sistema operacional da nossa mente. E aí então ele começa, isso aí é natural, isso inclusive a neurociência já constatou, tem várias pesquisas que mostram que o nosso cérebro ele tem duas tendências. A primeira é de poupar energia, né? Poupar energia no sentido de tentar sempre realizar aquilo que é repetido de forma mais otimizada. Então a disciplina tem essa finalidade também. À medida que você mantém uma disciplina, aquela disciplina passa a fazer um novo processo no nosso cérebro, e esse processo então ele otimiza
a perda de energia. Nós fazemos as coisas com menos estresse, nós realizamos as atividades com menos desgaste de energia, certo? Isso a neurociência já mostra, só que nas escrituras védicas, nos tratados antigos do yoga, nós vemos que isso aí já era algo conhecido. E era algo que os antigos yogis já praticavam. E praticavam como? Da forma como eu estou descrevendo aqui para vocês. Simplesmente realizando as suas atividades no dia a dia de forma natural, sem desenvolver identificação ou apego, tanto pelas atividades como também pelos resultados dessas atividades, e ao mesmo tempo desenvolvendo esta consciência de conexão contínua com o Supremo. Uma outra maneira de exemplificar isto é entendendo, diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, que as nossas ações, os nossos impulsos, né, por realizar as atividades, elas são oriundas, em última instância, da própria sanção divina. Não é? Por mais que você se esforce, por mais que você se empenhe, existe uma confirmação dada pelo Supremo. Não é? Senão nós teríamos assim uma liberdade quase que autodestrutiva, né? Uma liberdade totalmente caótica. E não é a verdade. Né? Existe um livre-arbítrio e esse livre-arbítrio nos dá apenas duas opções. Ou você se conecta com o Supremo, ou você se condiciona à energia material. O fato de se condicionar à energia material é que nós não conseguimos nos conectar com o Supremo quando e sempre que necessário. O fato de se conectar com o Supremo, a segunda escolha, ou a primeira escolha, dependendo do caso, nós conseguimos manter a conexão com o Supremo e ainda assim atuar no plano material. Então é muito mais válido, né, nós atuarmos no plano material com a consciência em conexão com o Supremo, do que o oposto. Se eu estou conectado com a matéria, eu não me conecto com o Supremo. Mas se eu me conecto com o Supremo, eu consigo ainda manter a minha conexão na matéria. E isto, o principal, possibilita esta habilidade que é definida na consciência ou na mentalidade dos yogis, certo? O que facilita, então, por exemplo, em pleno século XXI, nós desenvolvermos as habilidades, nós desenvolvermos estas estruturas psicológicas que faziam parte da mentalidade dos yogis, né? A sintaxe mental dos yogis. Então, às vezes, quando nós pensamos assim que determinada prática de yoga está voltada apenas para um público específico, né? Seja ele um público que está apenas com interesses da prática de yoga voltada a questões físicas, ou um outro público de yoga que está interessado apenas na parte filosófica do yoga, e um outro público que está apenas direcionando a sua intenção com o yoga em resultados materiais, em retorno financeiro, né? Nenhum desses e qualquer outro público que a gente possa incluir aí estaria errado, ou está errado. Na verdade, não há um parâmetro para a gente definir isto é certo ou isto é errado. O que nós vamos definir sim existe aqui um resultado real, existe aqui um resultado irreal. Existe aqui uma prática de yoga que é muito mais ilusória e que pode nos afastar do propósito real do yoga, ou existe aqui um sistema, um método, uma prática, um processo de yoga que está nos vinculando, está nos conectando com o Supremo. É somente isto. Eu posso estar numa conexão com o Supremo e ainda assim rodando um negócio, rodando um projeto, rodando um business mesmo,
uma empresa ligada ao yoga, por exemplo, uma empresa de bem-estar ou um negócio voltado ao desenvolvimento espiritual das pessoas. Né? Há algum tempo atrás isso poderia até soar estranho, né? Porque nós já temos uma visão real, né, de que algumas religiões elas são quase que um negócio. Algumas religiões elas são muito voltadas à questão do dinheiro, à questão realmente da compra, né, de um terreno no céu, coisas do tipo, sei lá. E muitas vezes isso para nós soa realmente muito estranho, né? Você de repente, boa tarde Marcelo, grande amigo, tudo bem contigo? Bem-vindo. Então soa um pouco estranho você pensar em oferecer benefícios espirituais, você oferecer benefícios de ordem mais profunda e fazer disto um negócio. Só que nós temos que entender o seguinte, nós estamos passando por uma grande mudança no planeta. A humanidade está passando por uma grande mudança. E cada vez mais as pessoas terão necessidades específicas. Cada vez mais as pessoas demandarão por necessidades específicas. Cada vez mais essas demandas estarão voltadas em dois polos. Estarão voltadas para demandas específicas de ordem meramente mundanas. Então, eu tendo ou não recursos financeiros, eu farei de tudo para ter, sei lá, um iPhone de última geração. Farei de tudo para ter um carro do último modelo, sei lá, Mercedes-Benz, uma Rolls-Royce. Se eu não tenho condições de um Rolls-Royce, me contento com um Fusca, tudo bem. Entende? Mas essas demandas sempre estarão cada vez mais exacerbadas, embora hoje haja também os Ubers, né? Acho que essa do carro não caiu muito bem não. Mas o outro polo são demandas mais específicas e de ordem interior. E esta, sem dúvida, eu acredito que terá cada vez mais uma crescente. Por um lado, nós vamos ter uma degradação maior de valores, de princípios na sociedade. Porém, como eu falei ontem, existe uma demanda maior na humanidade pelo bem. Existem mais pessoas propensas a fazer o bem do que pessoas propensas a fazer o mal. E essas que são propensas a fazer o mal, elas se reúnem fácil. Né? Elas se reúnem num congresso, elas se reúnem num parlamento, elas se reúnem em alguns lugares assim que você consegue identificar com facilidade. Então são grupos pequenos, não são grupos tão grandes. Se a gente colocar uma balança mundial, planetária, e nessa balança nós colocarmos de um lado as pessoas que estão empoderadas para fazer o mal à humanidade e do outro colocamos todas as pessoas que estão empoderadas a fazer o bem pela humanidade, a balança do bem vai pesar muito mais. Tá? Então, existe e continuará a existir uma crescente demanda específica nessas duas balanças. Pessoas que estão propensas ao mal vão demandar necessidades específicas para continuarem a promover o mal. E pessoas que estão na balança do bem, naturalmente, terão uma demanda específica para a promoção do bem, certo? Como a promoção do bem é uma demanda que vai ser muito maior do que a promoção da demanda do mal, não é? É natural que nós tenhamos, então, uma atuação dentro deste campo muito mais positiva, muito mais produtiva, né? Muito mais producente, certo? O que significa isto? Significa que as pessoas imbuídas do bem,
elas estarão aptas a pagar por isto, elas estarão aptas a consumir isto. E é natural, é extremamente natural. Por exemplo, há um tempo atrás nós não imaginávamos que pudéssemos comprar um medicamento por telefone. Você precisa de um medicamento, você vai até a farmácia mais próxima, né? Eu gosto muito da Raia Drogasil, tenho preferência por ela. E hoje em dia não estou ganhando nada de propaganda dela não. E hoje em dia você consegue fazer, por exemplo, o seu pedido pelo telefone, pelo aplicativo, e eles entregam na sua casa o medicamento. Então, o yoga, dentro dessa perspectiva, terá cada vez mais uma demanda necessária, uma demanda específica, de necessidades específicas, de pessoas específicas imbuídas do bem. Certo? E isso, né, será algo que as pessoas vão consumir, já estão consumindo. No entanto, o que tem hoje assim para ser consumido, grande parte não tem tanto valor. Grande parte do que tem hoje disponível para ser consumido no mercado do yoga, na prateleira do yoga, tem pouco valor. Tem pouco valor porque está pautado nesses parâmetros que eu comentei. Os parâmetros corpóreos, os parâmetros materiais, os parâmetros sensoriais. Ou seja, faltam yogis que estejam realmente imbuídos de promover algo elevado, algo relevante para a sociedade humana. E por que isso ocorre? Não é por maldade, não é porque grande parte do que temos hoje de professores de yoga ou de mestres do yoga estão querendo o mal. Não, porque não estão preparados, porque não estão com a mentalidade correta, não desenvolveram a mentalidade yógica. E é justamente sobre isso que a gente está trazendo esses temas. Ou seja, é necessário desenvolvermos uma mentalidade yógica, desenvolvermos essa sintaxe, essa estrutura psicológica dos antigos yogis. E só para reforçar, ontem nós falamos dessa qualidade equanimidade e hoje nós estamos falando de prática contínua e desapego, certo? Então nós vamos manter a equanimidade com uma prática contínua, tendo uma disciplina e praticando essa disciplina de forma ininterrupta diariamente. E que disciplina é esta? A disciplina que consegue sustentar a nossa equanimidade, através de direcionar a nossa consciência ativa ao Supremo. E quanto mais conectados com o Supremo, melhor nós conseguimos executar as nossas atividades no plano material. Isso então, prática contínua. Segundo, desapego. Como que nós trazemos a questão do desapego para o plano prático, para não ser apenas conceito teórico. Se vocês estiverem entendendo, mandam um ok aí. Se não estiver, me avisem. Havendo dúvidas, já podem colocar aí nos comentários, tá bom? A segunda questão, então, em relação a vairagya, que é o desapego, se refere de forma muito prática e específica ao contexto do yoga a seguinte coisa. E vocês vão concordar comigo. É muito comum hoje um praticante de yoga, mesmo um instrutor de yoga, ele ficar envaidecido. A pessoa, quando ela tem assim um domínio prático do yoga, e o domínio prático aqui meramente físico, ela passa a se considerar alguém superior. Ela passa a se considerar vaidosa devido às suas conquistas físicas do yoga. E físico aqui a gente pode considerar alongamento, flexibilidade, até beleza, né? Rejuvenescimento, enfim, tudo isso. Agora, tudo isso é resultado natural da prática do yoga. Tudo isso vem de forma natural. E eu conheço pessoas, né? Eu assim, tive uma grande sorte, talvez, uma dádiva, um benefício, um presente divino, que foram os meus avós. Né? E, por exemplo, o meu avô,
que eu saiba, ele nunca praticou yoga. O meu avô, até onde eu o conheci, ele nunca teve uma dieta assim tão rígida. Ao contrário, a minha dieta de coisas que eu não queria. No entanto, ele tinha flexibilidade, ele tinha muita vitalidade. 79 anos, 78, 79 anos, ele pedalava. Todo dia ele pedalava bicicleta. Era um ciclista assim, devotado, né, à bicicleta. Muito interessante, eu gostava muito disso, e tanto que ele me influenciou muito nessa questão de pedalar, né, ciclismo. Mas ele tinha uma natureza, uma postura, né, uma postura emocional, postura psicológica, sempre muito positiva, sempre muito de se lamentar pouco, né? Eu não me lembro de nenhuma situação em que meu avô tivesse essa tendência à lamentação, como é muito comum hoje. Eu não me lembro, sinceramente, não me lembro de um dia ter ouvido meu avô se lamentar. Então, ele nunca praticou yoga. E ele tinha muitas facilidades. Eu vou explicar melhor isso, Valmir. Ele não tinha muitos domínios diríamos, do conhecimento do yoga, nenhum domínio, ele não conhecia o yoga, mas ele tinha uma propensão natural para o bem, e ele cultivava isso, a vida dele era moldada muito pelo bem. Então, ele naturalmente não era vaidoso, não tinha uma questão vaidosa, mas tinha um domínio, tinha flexibilidade, como eu falei, tinha uma vida saudável, tinha muita vitalidade, né? E às vezes, aí que entra o detalhe, né, de não estar bem preparado, às vezes uma pessoa que é um bom praticante de yoga, ou mesmo um professor de yoga, dentro aqui dos, vamos colocar até o que o Valmir colocou aqui no comentário, do yoga moderno, às vezes um yoga moderno ele domina bem as posturas, domina bem toda a parte física, né, tem flexibilidade, tem domínio postural perfeito, mas toda essa conquista que ele adquire gera nele vaidade, gera nele um apelo hedonista. A vaidade, nós sabemos, é um grande veneno, né, para a alma humana. A vaidade, ela não é nada saudável. Então, se você pegar inclusive muitos dos mestres famosos, tá? O próprio Iyengar, o próprio Patabi Joyce, eles eram extremamente vaidosos. Eram extremamente vaidosos. E foram nomes importantes no yoga, né? Mas eram pessoas vaidosas. Você pegar o Patabi Joyce, ele tinha o hábito, inclusive, de usar pulseiras de ouro, né? Tinha assim uma coisa física, uma questão corpórea muito acentuada. Então, nesse sentido, nós entendemos que não havia aí um desapego, não havia nisto uma renúncia. E esse é o ponto central da questão da renúncia no yoga. Não é uma renúncia material, não é uma renúncia física, é a renúncia do ego, é a renúncia da vaidade. Por isso que esses dois elementos são importantes, de termos uma prática constante e também constante esse processo interior de renunciar à vaidade, de renunciar ao ego. Porque, como eu falei, né, hoje em dia os yogis modernos, eles são muito apegados à vaidade, são muito apegados à sua autoimagem, né, que virou uma febre no Instagram. Né? Hoje existe o yoga, existe o yoga sendo praticado fisicamente, e existe o yoga impresso ali nas postagens do Instagram. Claro que não é yoga. Então, nesse sentido, é importante entendermos que a questão moderna, ela tende sempre a privilegiar alguma referência exterior
ao que realmente teria como um significado, teria como um objetivo, uma substância daquilo que é feito. Então hoje muitas vezes nós temos muito mais ênfase no que aparento estar fazendo do que o que eu realmente faço. É muito dado uma ênfase naquilo que eu aparento ser do que aquilo que eu realmente sou, entende? Algo simples, né? Então, dentro desse contexto moderno do yoga, há muito desta tendência, né, a termos uma postura muito mais demonstrar aquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu já consigo demonstrar, fazer, do que realmente ter uma postura interior de prática contínua e desapego da minha vaidade. Tá? Então, basicamente é isso, né? A questão dos yogis modernos não estarem preparados é devido a cultivarem a sua autoimagem ou cultivar a sua vaidade. E eu digo isso porque dentro desta dicotomia entre o yoga clássico, o yoga védico e o yoga moderno. Né? Por quê? No passado, dentro desse contexto dos antigos yogis, não havia esta possibilidade da vaidade. Né? Tanto que até o fenômeno vaidoso, né, do yoga é um fenômeno moderno, é um fenômeno que surge na Idade Média com o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é o grande movimento, diríamos, sectário do yoga védico, que irá dar uma prevalecência à vaidade. Né? O yoga ganha esse contorno físico, esse contorno hedonista, esse contorno egóico com o advento do Hatha Yoga. Eu estou colocando pontos aqui que são pontos assim que merecem um aprofundamento, tá? Isso pode trazer às vezes algum mal entendido, mas a ideia não é o mal entendido, a ideia é abrir aí um novo gap, um novo canal, né, de reflexão para nós todos. Então, essa dúvida do Valmir é bastante pertinente. Eu tentei aqui expor uma explicação dentro do que eu estava falando. Se ficou claro ou não, você me avisa, por favor, Valmir. Que a minha questão é realmente tentar não deixar dúvidas. Mas seria isto, dentro da mentalidade dos antigos yogis, ou dentro do mindset do yogi, dentro dessa estrutura sintática, né, da sintaxe mental dos yogis, não há vaidade. Por quê? O processo mental de um yogi é contínua prática e contínuo vigiar a sua prática. Isso é até interessante porque a gente encontra também na Bíblia, né? Orai e vigiai. No yoga seria praticai e desapegai. Ficou claro que bom. No yoga seria isso, praticai e desapegai. Ou praticai se desprendais, talvez, agora essa conjunção, se desprendais. Tipo, pratique e se desapegue. Mas o desapego é pelo resultado da prática. Tá? Este é o ponto. Prática contínua e desapego. Quanto mais nós praticamos, mais nós nos aperfeiçoamos. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos, mais temos que nos desapegar dos resultados desta perfeição. Porque à medida que nós aprimoramos algumas habilidades, alguns domínios, algumas características e até qualidades mesmo da nossa consciência, da nossa personalidade, da nossa mentalidade, nós tendemos às vezes a ficar vaidosos. Aí que está o detalhe. Então nós temos que nos desapegar até dos resultados que a prática trará. É exatamente isso. Então, por exemplo, existiam muitos yogis naquela época, não todos, né, mas aqueles que vinham de famílias já de yogis, isso já não há 5.000 anos, mas pelo menos aí há 1.200, 1.500, até 2.000 anos, muitos desses yogis eles eram
não bem, algo quase que como patrocinado, financiados, né? Então você tinha ali famílias que eram bem abastadas e que de repente tinha um filho que, olha, você vai ser o yogi, você vai ser o yogi da família. E aí o que acontecia? A família praticamente dava todos os recursos necessários para que essa pessoa, esse filho, pudesse se dedicar única e exclusivamente à vida de um yogi, à prática de um yogi. Então, se tivesse alguma necessidade, ele poderia voltar para casa, poderia ter um apoio dos pais em termos financeiros. Então era algo um pouco mais fácil. Mas não tinha muito o que renunciar, né? Você simplesmente era uma renúncia um pouco mais... não era uma vida ascética, né? Era uma coisa que uma experiência ascética, mas não uma vida ascética. E agora os antigos yogis, aqueles grandes mestres mesmo que nós vemos nas histórias védicas, muitos deles eram reis. Muitos desses grandes yogis, eles não eram meramente assim financiados pelas famílias. Eles eram reis. Alguns eram príncipes, alguns eram monarcas. Só que pela compreensão, pelo entendimento, né, de qual é o real sentido da vida, eles simplesmente seguiam o processo da vida. Eles cumpriam com todos os deveres, todos os dharmas kármicos, os dharmas sociais, e em determinado momento eles assumiam o dharma primordial, que era de buscar a sua conexão, a sua integração existencial no Supremo. Então nós temos também dentro disto um sistema que era conhecido como Varna Ashram. Varna Ashram. Então você tinha os Varnas e os Ashrams. Ou seja, a natureza individual e a inserção da sua natureza individual na estrutura social. Então seriam os seus deveres internos, as suas disciplinas internas e os seus deveres sociais, os seus deveres na relação social, certo? Então, esses yogis, muitas vezes, eles tinham a compreensão disso, cumpriam com todos os seus deveres sociais e depois de estruturar, né, até economicamente a sociedade, a família, ele então partia agora para o cumprimento completo do seu dharma primordial, pessoal, individual, que aí era realmente ir para a floresta, meditar e se autorrealizar. Esse não é o objetivo nosso, pelo menos não é assim o que está prescrito, né? Cada um tem a sua própria natureza e é isso que tem que ser seguido, mas o ponto é, o modelo mental que esses yogis tinham é o modelo mental que faz toda a diferença para nós hoje, nos dias atuais. E isso não se aplica apenas para praticantes de yoga, para mestres ou professores de yoga. Isso se aplica a qualquer ser humano, isso se aplica a qualquer ser vivo, dotado de duas pernas, dotado de um cérebro e dotado de um sentido na vida. Ou seja, esses princípios definem a sintaxe psicológica, mental de um yogi, se aplicada atualmente na vida de qualquer pessoa, vai lhe trazer domínio sobre as emoções, domínio sobre a sua própria mente, domínio sobre as suas atividades, as suas ações, e isso, sem dúvida alguma, traz resultados significativos para qualquer pessoa, para qualquer ordem dentro da sociedade. Basicamente é isso, tá bom? Então amanhã nós teremos mais uma aula, já deu aqui mais de 1 hora de live. Amanhã nós faremos uma outra aula às 12h15 e o tema vai ser ainda alinhado com esse tema que nós estamos fazendo aqui. E eu espero o retorno de vocês. Amanhã nos veremos para mais uma aula, mais uma live nessa temática da sintaxe mental dos antigos yogis. Espero vocês, um ótimo dia
Namaskar.